O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graças, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o teu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era conhecida estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Prezado diácono São João, seminaristas, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui, nos encontramos esse dia 27 de junho para louvar a Deus por suas obras, por suas ações, através da criação e através também de pessoas, de modo excepcional e excelente, através da figura de Nossa Senhora. Falar de Maria na história da salvação não é possível às vezes você variar de modos diferentes. Temos que falar do mesmo, embora muitos ainda não conseguem entender e persistem nessa insistência. O Evangelho muito conhecido por nós: Ave Maria, cheia de graça, diz o anjo. Só essa expressão, meus irmãos, nos mostra que nós não somos e nunca seremos como ela. Nós não estamos cheios da graça e nunca seremos cheios da graça. Quando alguém está cheio de alguma coisa, é que não cabe mais daquela coisa. O anjo saudar, cheia da graça, vemos ali uma pessoa plena da graça. Nenhum ser humano na face da terra foi cheio de graça que não Maria, com exceção de seu Filho Jesus Cristo. Deus encontrou graça diante de ti. Eis que conceberás e dará à luz a um filho. Através da figura de Maria, da pessoa de Maria, Deus nos socorre.
nós estávamos perdidos, meus irmãos. Desde Adão e Eva lá, da desobediência do homem e da mulher, o ser humano se perdeu. Foi então como ato de amor. Se Deus não viesse em nosso socorro, Ele não seria Deus e não seria bom. Ele então não desiste do ser humano, por pior que a atrocidade tenha feito o ser humano, tenham ferido o coração divino e atingido a natureza humana, ainda assim Deus vem em nosso socorro. E o ponto de intercessão entre o divino e a humanidade, este ponto passa a ser Maria. Ela que, no caso, é esse ponto de convergência, onde o céu inteiro passa a estar esperando por ela, pelo seu sim, para que Deus possa adentrar na terra. E esses títulos que nós damos a Nossa Senhora, que são tantas, os títulos devocionais a Maria, hoje honramos como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Todos os atributos e qualidades marianas o são devido ao seu Filho. Nada que nós honramos em Maria é por mérito dela. Todos são por honra e méritos divinos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Maria, Virgem, nosso, já aprendemos no Pai Nosso. Jesus nos ensinou que Deus não é de uma pessoa, não é de um povo, mas é de todos. Nosso já nos mostra a coletividade. Nosso é de todos. Não é somente, não podemos ter a pertença somente nós. Não é só dos judeus que achavam que realmente a raça eleita e é a raça eleita. Mas Jesus nos ensina a rezar Pai Nosso, de todos aqueles que abraçam a fé. Senhor, Kyrios, Kyrie, em grego, Kyrie, Senhor, é um nome atribuído, é uma atribuição a divino, ao Deus. Não é à toa que nós cremos e professamos a fé, quando dizemos aquele credo niceno-constantinopolitano, creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede com o Pai e o Filho. Senhor é uma atribuição divina, de Deus, nosso Deus, nosso Senhor, e que nós atribuímos também como um pronome de tratamento, Senhor, Senhora, que por sinal eu acho uma falta de educação, quando eu digo sim senhora, senhora está no céu, medíocre, cultura pequena. Quando eu falo senhora, não estou falando que você é Nossa Senhora, e nem quando eu falo senhora, estou dizendo que ela é Deus. Entende a diferença? Quando eu te chamo você de Senhor, não estou dizendo que você é Deus, mas um respeito por aquilo que você é. Quando eu digo de Senhora, não te chamo de divina e de nem deusa, mas por aquilo que você respeita, eu que respeito que você é. E nem quando eu chamo ela de Senhora, embora seja um atributo divino, Senhor Jesus Cristo, Senhor que dá vida como Espírito, não estamos igualando-a à divindade, mas trazemos uma atribuição que é divina. É um senhorio, é aquele que, no caso divino, que reina, o Senhor de nós, não como escravos, mas como o Senhor que realmente nos governa, que eu obedeço. E assim este Deus que revelou-se, mostrou, passa por ela, e esta mulher passa a ter dignidade, ela passa a ser nossa, porque Jesus na cruz entregou-a a João e a todos, por isso ela é também nossa, Senhora, não porque é divina, mas porque trouxe o divino a nós, o Senhor passou por ela, e assim ela então se torna respeitável. Eu fui educado com esse problema de tratamento em todo momento da minha vida. Já disse para vocês várias vezes. Minha mãe me chamava, Anderson, mãe? Anderson, senhora, mãe. Aí sim, ela falava. O Senhor, com um problema de tratamento,
mas em momento algum nivelo minha mãe e qualquer outra mulher ao nível dela. Da mesma forma, não a nivelo ao nível de Deus Trino, mas devemos reconhecer que através aquela que é cheia da graça, ela então recebe por ela, em nela, o Senhor Deus. Nosso Senhor, Nossa Senhora, perpétuo. Perpétuo, meus irmãos, é o sempre. Assim como Deus sempre existiu, Deus sempre quis o bem humano, Deus sempre não desiste do ser humano, Deus permanece. Assim, em Deus sempre realiza-se em Maria, e ela então passa a ter essa graça de sempre nos socorrer. Essas atribuições atribuídas a Nossa Senhora vêm de Jesus Cristo. Ele sim, que sempre, que é nosso, que é Senhor, nos socorre. E Deus quis, meus irmãos, é o modo de Deus agir, que Ele continua agindo através das mediações. O único mediador é Ele, Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Mas Ele, o mediador, sempre usou de mediações humanas. Deus poderia resolver tudo num estalar de dedos, mas não fez. Tudo começou com Abraão, quando ele quis falar a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Sempre a ação divina foi através de pessoas, de seres humanos. Ele poderia fazer pirlim, pim, pim, nascer e pronto, e falar as mensagens de amor. Ele quis precisar de uma mãe, quis precisar de um pai, José. Ele quis necessitar de cuidados humanos. Deus, o único mediador, sempre quis a mediação humana. É Ele que realmente nos faz esse ponto de ligação com a humanidade e a divindade, mas Ele continua a entregar em nós tal atividade. Então não é errado dizer que Nossa Senhora é mediadora de todas as graças. Eu sou mediador. Eu não sou, como padre. Eu não sou mediador aqui hoje. Eu não estou mediando entre Deus. Eu não estou mediando quando imponho as minhas mãos aqui e transformo o pão no corpo e sangue de Cristo. Eu não sou mediador quando imponho as mãos sobre alguém e oro. Você não media, não faz a medeia, está certo isso? É feia essa palavra em português. Está certo, medeia? Cadê as pessoas de português? Media. Isso, está vendo? Vocês falam do que é, está vendo? Ignorante igual eu. Você também media quando você impõe a mão por alguém. Quando você reza por alguém, você está mediando. Está sendo um meio de transmissão de graça. Se os seres humanos podem acontecer essa mediação, Deus vai cessar através daqueles que nos precederam? Mas aqueles que nos precederam estão mortos. É? Lembra dos saduceus que não acreditavam na ressurreição? Quando colocaram para Jesus aquele caso da mulher que casou com 7 irmãos, e os 7 morreram, e ele perguntou, com quem iria essa mulher casar no reino dos céus? Jesus diz, a ressurreição existe, porque olha, Deus é Deus dos vivos, Abraão, Isaac e Jacó. Jesus cita-os como vivos, não como mortos. E Deus não jamais deixaria a míngua, adormecida, a sua mãe. Gente, se ela era cheia da graça, por que ela ficaria adormecida esperando a ressurreição? Se ela não tem pecado em si, plena da graça divina. Por isso Deus a elevou, não por mérito dela, mas por graça divina. E hoje ela continua a nos socorrer. Todos que procuram de coração sincero, sempre, não existe momento, não tenha vergonha de pedir a Nossa Senhora. Não acha que vai estar importunando Nossa Senhora. Sempre, perpetuamente estará a nos socorrer.
Não pense, não vou incomodar Nossa Senhora com os meus problemas, são tão pequenos, tem tantas coisas que ela pode e precisa resolver. Não pense nisso, porque perpetuamente, até o fim dos tempos, ela irá a nos socorrer, trazer a nós o consolo do teu Filho Jesus. Imagina, meus irmãos, e aí vamos ao ícone. Por favor, câmera, por se conseguir nos acompanhar, o povo de casa. Sabia, não tem jeito. Por isso eu gosto dela do meu lado, tá vendo? Ela é mais fácil do meu lado. Oi. Perpetuamente, imagina uma criança. Toda uma criança. Jesus foi criança, Jesus foi bebê, meus irmãos. Ele quis crescer, desenvolver. Ele precisou ser cuidado, amparado, dar de mamar, trocar fraldinha. Jesus fazia tudo isto. E aqui nós vemos um Jesus, esse quadro, nós sabemos mais ou menos de quanto que foi pintado, veio da Grécia, na cidade de Creta, só que foi pintado e depois trazido para Roma, ficou 300 anos escondidos, depois mais 30 anos escondidos, até que trouxeram à tona. E o que esse quadro quer nos mostrar? Jesus com medo, e aqui nós temos os dois arcanjos, com os sinais do seu martírio, o cravo e a própria cruz. Ele está com medo daquilo que irá enfrentar. O medo da vida. Quem é que não tem medo da vida? Quem é que não tem medo hoje de sair à noite? Problemas, dificuldades, medo até de viver, tantas dificuldades que vivemos. E ele então encontra consolo no colo da mãe. Quando que uma criança não está com medo, não corre para a mãe? Toda criança, ela corre, ela chora, e às vezes só encontra consolo no colo de sua mãe. E isso não é só bebê não, gente. Nós vamos crescendo e o colo da mãe ainda é para nós sinal de revigorar, de força. Colinho da mãe, né, que a gente fala? Colinho da mãe. Nossas mães, com todos os seus problemas e pecados, ainda são referência. Quando nós estamos machucados, é lá que nós corremos e procuramos. Quantas mães novas que não sabem cuidar dos seus filhos, procuram a sua mãe. A mãe, me ajuda, me socorre. Quantas vezes nós não procuramos nossas mães terrenas? Na nossa adolescência, juventude, assim por diante, ele procura, com medo daquilo que está por vir, encontra nela refúgio. Ele até perde as sandalinhas aqui, ó. O chinelo sai do pé, o sinal de que ele está correndo. Ele deixa tudo, porque ele só encontra paz e aconchego no colo da mãe. Assim também nós, na dificuldade da vida, o consolo encontraremos no colo da mãe igreja, da mãe Nossa Senhora. Não tenha medo e vergonha de procurar nela socorro. Fazemos na oração, no Santo Terço, ali pedindo, Nossa Senhora, passe na frente. Maria é o lado materno divino, podemos assim dizer. Não que ela seja deusa, mas é o lado mais humano que nós temos e próximo da divindade. Jesus, sim, 100% homem, 100% divino. Ela só 100% mulher. Ela não é divina, mas o divino agiu nela como não agiu em nenhum ser humano e jamais vai agir na face da terra. Nenhum ser humano experimentou algo tão profundo e tão próprio de Deus como esta mulher. E que nós a honramos, louvamos a Deus por agir e por ela ter dito sim. Quantas vezes nós dizemos não, temos medo. Alguém te dá um cargo, uma função, você diz não. Deus te convida para alguma coisa, você diz não. Quantos nãos você diz para as pessoas e para as coisas de Deus? Ela abriu totalmente, lógico, porque ela era cheia da capacidade divina. Por isso devemos reconhecer nesta mulher a graça, a força, e ela que vem perpetuamente nos socorrer. Queremos louvar e bendizer a Deus. Eu agradeço a Deus por essa paróquia. Nesses quase 5 anos que estou com vocês, está melhorando a devoção. Eu lembro minha primeira missa perpétuo socorro aqui, foi uma vergonha. Hoje está melhorando. Temos que melhorar ainda mais a nossa devoção à Nossa Senhora.
Não devemos ter medo. Nós, povo capixaba, é um povo muito religioso, mas a influência protestante é muito forte. O povo ainda não é muito devocional. Nós rezamos pouco. Queremos muito, mas rezamos pouco. Temos que exercer mais as nossas devoções populares, reconhecer a nossa oração, buscar em Deus, a nossa fé católica ser fundamentada, não ter medo e procurar sempre o socorro. Quando eu procuro Nossa Senhora, meus irmãos, lógico que ela vai me levar até Deus. Tudo que atribui a Nossa Senhora nos leva a Deus, sempre. Agora, nos seus socorros também procure a Deus, através dela. Alguns dizem, eu termino dizendo, para que eu vou rezar para Nossa Senhora, se eu posso pedir diretamente a Deus? Quem já ouviu isso, levanta a mão. Eu respondo assim, então a partir de hoje você não pede oração para ninguém. Seja egoísta você e resolva você com seus problemas. Porque a partir do momento que você pede oração para alguém, você está colocando em xeque a sua relação com Deus. É claro, gente. Se a pessoa diz, eu vou pedir diretamente a Deus, não preciso pedir a Nossa Senhora, então não pede oração para ninguém. Se você precisa e pede, ô fulano, reza por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, oi. Por acaso algum ser humano aqui é maior que Nossa Senhora? Se eu tenho a capacidade de pedir às pessoas para orarem por mim, faço corrente de oração e assim por diante, por que então não vou pedir aquela que Deus escolheu? E se você acredita que ela esteja dormindo, me desculpa, filho, a sua fé é pequena, porque Deus para mim tudo pode. Para mim Deus é o Deus do impossível. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.